No nosso vídeo sobre a Ucrânia, algumas questões polêmicas foram levantadas nos comentários e no vídeo de hoje nós nos dedicaremos a tratar com profundidade desse tema que é tão delicado. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um episódio do programa A Propósito que situará você, nosso leitor e nosso espectador, acerca da situação política em desenvolvimento no nosso país e no mundo. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e também de deixar os seus comentários. E a propósito, no podcast de A Nova Democracia que você encontra no Spotify e também em outras plataformas de streaming, você encontra as notícias compiladas que a gente lê aqui no nosso programa nesta semana. E as nossas análises políticas você encontra no Um Se Divide em Dois. Vale a pena conferir. E a propósito, também contribua para a nossa Tribuna Popular Democrática e Independente através do nosso Catarse ou do nosso Pix que aparece aqui na tela. Dessa maneira você contribui para que a gente permaneça de pé no nosso compromisso de propagandear e noticiar a luta das massas do nosso país e do mundo. Bom, a primeira questão que trazem para a gente é a seguinte: como podem afirmar que a guerra contra a Ucrânia é uma guerra de agressão se a Rússia não é imperialista? Na nossa análise de A Nova Democracia, a Rússia é sim um país imperialista, e eis o porquê. A Rússia, ela, desde meados do século XX, já foi categorizada por Lenin, na época que a Rússia era czarista, como um país imperialista. E essa formulação não era nem de Mao Tse-tung, mas sim do próprio Lenin, como eu acabei de esclarecer. O Lenin, ele estabelece, a título de esclarecimento, que o imperialismo, que é o capitalismo na sua fase monopolista, agonizante, parasitário e em decomposição, o imperialismo ele é composto de 4 fatores, sendo eles: o primeiro, a concentração da produção monopolista; em segundo lugar, o monopólio das fontes de matéria-prima necessários, essenciais para a indústria de base; em terceiro, o capital financeiro ou as oligarquias financeiras; e em quarto lugar, o monopólio que surge da necessidade da repartilha, da colonização de territórios e controle de territórios ao redor do globo. Bom, que a Rússia ela tem áreas de influência no Oriente Médio, no leste europeu, disso não restam dúvidas para ninguém, ninguém duvida disso. Pois isso já está cabalmente demonstrado nas experiências que a própria Rússia está submetida, direta ou indiretamente, como as ocupações militares na Chechênia, na própria Geórgia e também a própria guerra na Ucrânia que a gente está vendo e está acompanhando atualmente. E esse é um traço característico do imperialismo, a invasão de países. Porém, alguns argumentam que isso não pode ser tratado como uma prova de imperialismo russo, uma vez que países como a Índia, o Paquistão, também mantêm ocupações militares, produzem ocupações militares em territórios adjacentes. Bom, embora a Rússia ela também produza exportação de capitais de sua oligarquia financeira, alguns também afirmam que o Brasil, por exemplo, que tem empresas monopolistas de atuação internacional, tal como a Petrobras, se caracterizariam também como um país subimperialista ou como um país imperialista, tal como a Rússia. Alguns ainda argumentam que a Rússia ela tem um poderio financeiro e econômico tão enfraquecido e débil que ela não poderia, por exemplo, se equiparar a países como o imperialismo yankee, mesmo a Alemanha, enquanto um país imperialista em si. Bom, são todas formas, essas questões, são todas formas de tomar esse fenômeno do imperialismo russo enquanto um fenômeno fragmentado. Pois quando a gente olha a unidade de todos esses fatores, seja a questão do capital financeiro que a Rússia exporta, seja a questão da dominação colonial que ela impõe em certos países, das ocupações militares, mesmo tudo que eu já citei aqui, a gente pode perceber que sim, todos esses fatores, todos esses fenômenos conferem à Rússia o seu caráter, um status de uma superpotência imperialista. Uma vez que, inclusive, a gente não pode esquecer que a Rússia é o único país no mundo hoje que faz frente ao imperialismo yankee na questão bélica, porque é o único país que também é uma superpotência atômica tal qual os Estados Unidos, e isso não pode ser ignorado. Ou seja,
Esses fatores, tomados em seu conjunto, eles sim categorizam a Rússia enquanto um país, uma superpotência atômica imperialista. O Lenin, já no século passado, e eu trouxe aqui algumas citações para a gente perceber isso de maneira mais clara, ele já afirmava o seguinte, que o Império Czarista está envolvido, por assim dizer, em uma rede particularmente densa de relações pré-capitalistas. Em outra citação, ele diz o seguinte: em geral, o imperialismo militar feudal predomina na Rússia. Numa terceira citação, ele vai dizer o seguinte: na Rússia, o monopólio do poder militar, do imenso território ou de instalações especiais para desapossar os povos indígenas não russos na China e etc., em parte complementa e em parte substitui o monopólio do capital financeiro mais moderno. E aí vocês podem encontrar essas citações do Lenin nas obras completas, na edição Literatura Política, mas isso vocês também encontram na internet. Ou seja, essa debilidade que apontam da oligarquia financeira da Rússia em comparação aos outros países, ela é convertida facilmente, ela é compensada, facilmente com a questão do poderio bélico militar da Rússia. Ela é uma superpotência atômica, é o único país que de fato faz frente com os Estados Unidos nesse sentido, e também mantém um imenso território e domínio colonial em vastas zonas. Basta ver o que está acontecendo agora na Ucrânia, basta ver a sua atuação também na África, enfim, nos países do Oriente Médio ampliado, e isso já comprova o fato dela ser, como eu falei anteriormente, a exaustão, um país que faz frente, sim, é uma nação imperialista que faz frente ao imperialismo yankee, ou seja, ela se constitui enquanto um país imperialista. E todos esses fatos já comprovam. A segunda questão que levantaram é sobre o nosso posicionamento acerca da OTAN e dos Estados Unidos nessa guerra. Inclusive, apontam que a gente poderia tomar parte pela OTAN e pelos Estados Unidos. Bom, se a gente for olhar na história de luta do proletariado internacional e a gente for pegar os exemplos grandiosos das experiências revolucionárias, tais como a própria Revolução Russa de 1917, a Grande Guerra Patriótica contra o nazifascismo durante a Segunda Guerra Mundial, a experiência da Revolução Chinesa, inclusive particularmente na Guerra de Resistência contra a invasão japonesa, e também a Guerra do Vietnã contra a invasão dos Estados Unidos, fica evidente em todos esses fenômenos, em todos esses casos, que quando um país imperialista agride uma nação oprimida, a contradição principal desse país passa a ser esse país se unificar e expulsar o invasor, expulsar esse agressor, essa nação agressora, e passa a ser essa luta contra a dominação e opressão, enfim, de uma nação sobre a outra. Ou seja, passa a ter esse movimento de unificação dessa nação para, num primeiro plano, expulsar esse invasor, essa nação invasora, sem concessões com os interesses do proletariado e das demais classes revolucionárias que compõem esse país. Ou seja, sem fazer concessões, sem fazer compromissos. É isso que está colocado. O Mao Tse-tung ele afirmou certa vez o seguinte, e aí é uma nova citação, quando ele falava sobre a tática de luta contra o imperialismo japonês em 1935. Ele diz o seguinte: atualmente o imperialismo japonês esforça-se por transformar a China de semicolônia que era, de vários estados imperialistas que tinham cada um a sua parte, em colônia sobre a qual o Japão reine com exclusividade. Os acontecimentos que se produziram recentemente em Hubei Oriental e as conversações diplomáticas entre o governo de Chiang Kai-shek e o Japão confirmam essa tendência e ameaçam a própria existência do povo chinês. Tais circunstâncias puseram a todas as classes, a todos os grupos políticos, a questão de que fazer: resistir ou capitular, vacilar entre uma ou outra solução. Os operários, os camponeses, exigem que se resista, e a pequena burguesia da China é igualmente pela resistência. E uma vez examinada a situação da revolução e da contra-revolução, podemos determinar facilmente as tarefas táticas do partido. E qual é a tarefa fundamental do partido?
nada senão a criação de uma larga frente única nacional revolucionária. No entanto, alguns podem argumentar o seguinte diante dessa citação que eu trouxe. Mas na Ucrânia não existem forças revolucionárias proletárias tal como tinha na China nesse período em 1935. Ou será que isso não vai contra a posição de apoiar a luta do povo ucraniano? Será que isso não significa se unir favoravelmente à OTAN, uma vez que não existem essas forças revolucionárias? Bom, é preciso ver o seguinte, de um ponto de vista objetivo, que essa invasão russa, ela criou justamente esse fenômeno que o Mao Tse-tung está descrevendo quando da guerra de resistência contra o Japão. E aí ele coloca, né, que os operários e os camponeses, a pequena burguesia lá na China deveriam se unir contra e resistir contra a invasão dos japoneses, é tal como a situação dos ucranianos hoje, em que exigem a expulsão estrangeira do imperialismo russo. E elas se mobilizam para isso e não é de agora. É necessário que todas as forças revolucionárias e democráticas que estão dentro ou fora da Ucrânia, portanto, levantem alta essa bandeira da defesa do povo ucraniano, levantem alta a bandeira de defesa da expulsão do imperialismo russo do território ucraniano. E com isso, a gente tem que perceber o seguinte, essas massas elas já estavam se mobilizando de maneira audaz antes da invasão russa. Inclusive, tem alguns que vão afirmar isso sobre o Euromaidan, afirmando que não tinha resistência. Tinham resistência, sim, dessas pessoas contra esses grupos de extrema-direita. Inclusive, tem pessoas que estavam também se organizando, enfim, se mobilizando contra o governo de Zelensky. Ou seja, o que nós devemos defender hoje? Que essas massas que já se mobilizam, elas se mobilizem para expulsar o invasor, se mobilizem contra o governo do capacho Zelensky, que é um capacho da OTAN e dos Estados Unidos, marchem ininterruptamente à revolução ucraniana e façam frente ao imperialismo yankee, contra a influência yankee, que também opera ali no meio da guerra. E isso é defender, portanto, a mesma posição da OTAN? Obviamente que não. A OTAN e o imperialismo yankee, que estão comunados, eles contam em seus planos com a repartilha do território ucraniano, tal como a Rússia. Eles têm sentado para negociar com a Rússia. O Dmitry Lavrov, por exemplo, já fez algumas declarações, Sergei Lavrov, já fez algumas declarações dando a entender que eles estavam em negociatas indiretamente com o imperialismo yankee para repartir o território da Ucrânia em favor da Rússia e em favor do imperialismo yankee e da própria OTAN. Ou seja, as massas populares da Ucrânia estavam sendo defendidas? Obviamente que não. E quem deve defender, de fato, essas massas são os revolucionários, os democratas consequentes, sem fazer concessão à OTAN, ao imperialismo yankee, que tem os seus planos ali, e a gente já explorou isso no nosso último vídeo, e também do imperialismo russo. E essa tática, inclusive, de levantar essa bandeira, ela não é nova. O Lenin, inclusive, era favorável da tática do derrotismo revolucionário, que é nada mais, nada menos que fazer agitação, que é propagandear a derrota dessa nação invasora em detrimento da da derrota dessa nação invasora em razão da vitória dessa nação que está sendo oprimida. Ou seja, independente de quão nobres fossem, por discursos, os interesses da Rússia ou de qualquer país que fosse na invasão desses países, como, por exemplo, a Rússia ela pegou o fato da Grande Guerra, se utilizou, né, do sentimento patriótico em relação à Grande Guerra Pátria contra o nazifascismo para poder convocar milhares de jovens para poder lutar nessa guerra da Ucrânia. Por mais nobre que fosse esse sentimento e por mais que existisse esse processo de nazificação da Ucrânia, e a gente já discutiu aqui, não é esse o real objetivo da Rússia, desnazificar a Ucrânia, isso já está patente para quem quiser ver, não se pode permitir, não se pode se comunar com a agressão imperialista de uma nação sobre um povo oprimido. Ou seja, tem que se mobilizar essas massas para que elas façam frente, para que elas façam uma grande resistência contra
a subjugação dessa nação que está sendo a nação agressora, mas também, como a gente tem visto aí, a própria OTAN, o próprio governo de Zelensky, que é a capacha da OTAN. Em terceiro lugar, a terceira questão que levantaram como uma retórica, mas que é importante a gente trazer aqui para deslindar também alguns possíveis questionamentos, que é por que a Rússia e os Estados Unidos não podem desatar uma guerra direta entre si. Em primeiro lugar, a gente precisa olhar o contexto internacional que o imperialismo Yankee e também o imperialismo russo estão submetidos. Em primeiro lugar, a gente tem que olhar que o sistema imperialista como um todo está passando por uma gravíssima crise econômica e também política. Os Estados Unidos, nos últimos 20 anos, saíram fragilizados de todas as guerras de agressões que eles promoveram no Oriente Médio ampliado, por exemplo. Nós noticiamos a expulsão do Afeganistão, do Iraque também, e tem um saldo extremamente negativo. A sua economia não tem se recuperado desde a crise de 2008, e as crises estão vindo de maneira cada vez mais rápida, e a recuperação é cada vez mais lenta. Inclusive, na opinião pública interna, nos Estados Unidos tem se agitado contra as guerras de agressão, porque esses jovens que foram à guerra, a essas guerras de agressão nos países nos países do Oriente Médio ampliado, eles voltaram com um sentimento de injustiça pelo que estava sendo cometido ali naqueles países, contra aqueles povos, e mesmo dentro desses países é grande essa rede de pessoas que são desfavoráveis à guerra. E mesmo a sua condição de superpotência hegemônica única se encontra em crise, uma vez porque a Rússia ela faz frente, como já destacamos aqui, por ser também uma superpotência atômica, tem um poderio bélico que faz frente ao imperialismo Yankee, e também a China, que economicamente tem rivalizado. E não é à toa que mesmo os analistas burgueses têm analisado dessa forma que esse século é o século do Pacífico, uma vez que a gente percebe toda a movimentação do imperialismo Yankee. Primeiro, de tentar neutralizar a Rússia pelas fronteiras do leste da Europa, como a gente tem visto com a guerra na Ucrânia, mas também de estabelecer ali na região do Pacífico zonas de contenção de possíveis conflitos com a própria China ou com a própria Rússia, ali na região de Taiwan, ali na região da Coreia do Sul. Ele tem destacado seus olhos para a região do Pacífico e tentado garantir uma estabilidade militar, neutralizar possíveis ameaças. E a Rússia também não se encontra numa posição favorável, uma vez que essa guerra na Ucrânia a enfraqueceu consideravelmente. Todos os seus esforços de guerra, basta a gente ver, a Rússia está no atoleiro quase sem saída, né, que ela pode apelar para o uso de armas nucleares como o seu último bastião para se salvaguardar mediante essa guerra, se não conseguir lograr nos seus objetivos. Ou seja, ela mesma se enfiou no atoleiro que ela está tendo muitas dificuldades de sair, e a gente tem visto as baixas que a Rússia tem sofrido. E ambos os países não podem declarar uma guerra frontal porque sabem das graves consequências disso. Em primeiro lugar, que por ambos os países, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos, terem um equilíbrio militar, porque ambos detêm armas nucleares potentes, se um declara guerra contra o outro frontalmente e utiliza dessas armas, nem o vencedor, nem o que perderia essa guerra sairiam desfragilizados. Sairiam, na verdade, ambos totalmente fragilizados diante dessa guerra. E uma guerra mundial, ela é sempre sucedida por revoluções proletárias, e a história já o comprova. A Revolução Russa de 17 saiu da Primeira Guerra Mundial, a Revolução Chinesa saiu da Segunda Guerra Mundial, e os imperialistas levam isso em alta conta. Essas massas armadas, num ambiente conflagrado, podem facilmente significar um prejuízo contra esse sistema imperialista, contra essas nações imperialistas dentro e fora de seus países. E por essa razão, inclusive, os Estados Unidos ele busca, e tomando conta dessas zonas de influência da antiga União Soviética, disputando com a Rússia atualmente, busca ir cercando a Rússia, né, através das suas fronteiras, e a Rússia ela busca, inclusive,
aproveitar algumas dessas brechas que tem essa movimentação militar a nível internacional para também tentar recuperar algumas das suas zonas de influência que foram perdidas após 1991. Ou seja, ambos esses países estão tentando garantir a sua hegemonia, garantir a sua condição de potência e superpotência militar, nuclear, imperialista. E diante de todos esses fatos descritos, diante de toda essa discussão que a gente trouxe aqui hoje, o que fica patente? Que nós devemos, mais uma vez, rechaçar contundentemente essa guerra de agressão injusta que tem sido promovida na Ucrânia pela Rússia, rechaçar também os interesses imperialistas da OTAN e de Zelensky, que é um capacho da OTAN e dos Estados Unidos, fazer propaganda e agitar audazmente a luta das massas ucranianas que têm resistido frente a essas agressões, inclusive colocar uma coisa que é muito importante: se não há organizações revolucionárias, ou enfim, revolucionários consequentes organizando essas massas na Ucrânia, esses revolucionários ao redor do mundo devem observar o que está acontecendo, enfim, devem fazer uma agitação profunda, os revolucionários e democratas, para que se leve a revolução na Ucrânia e, por fim, não compactuar de forma alguma com essa guerra de agressão que tem acontecido, né, apoiar as massas ucranianas diante dessa guerra de agressão. E espero que as dúvidas tenham sido esclarecidas quanto à posição do jornal A Nova Democracia. Eu me chamo Ana Nascimento e me despeço por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Postar no Face, postar no Twitter, para espalhar mesmo.